Excelência, a memória. A gente está voltando com Vossa Excelência a Memória, que hoje tem a honra de entrevistar Ricardo Montoro, ex-deputado, ex-vereador aqui da Câmara Municipal de São Paulo, filho de Franco Montoro. Isso a gente não pode deixar de falar nunca, que é um orgulho, né? E é para mim um orgulho. É um grande orgulho para todos nós. Vamos contar um pouquinho como é que foi a batalha por essa comissão de legislação participativa? Como é que foi essa ideia? Como é que ela aconteceu? Mas então, ela aconteceu justamente durante a campanha, né, que eu rodei muito, tive muito contato, e a gente sempre conversando com as pessoas gostariam de ter uma atividade, digamos, na Câmara Municipal, sem necessariamente ser vereador. Então, através de um vereador, e eu fui adiante, eu falei, não só através de um vereador, eu acho que vocês podem interferir na Câmara Municipal. Eu acho que a Câmara Municipal foi um exemplo, acho que primeiro exemplo no Brasil. Se não foi, ao menos, foi dos primeiros. Vou descobrir. Hoje em dia, você pode ter leis federais que são de iniciativa populares, não são iniciativa parlamentares. Você pode ter um parlamentar que te representa, mas você ampliar isso com a possibilidade da população organizada conseguir lançar uma ideia e torná-la um projeto de lei, eu acho até mais grandioso do que um projeto de um vereador, porque ele realmente significa aquela participação. E, nesse sentido, nós lutamos muito. E existiam oposições ideológicas, oposições interesseiras, existiam apoios. Eu me lembro que o plenário ficou muito cheio na época de pessoas, de associações que batalhavam por essa iniciativa de criar essa comissão para que eles pudessem participar, eventualmente, da legislação, da criação de leis e de propostas de caráter popular, que não necessariamente seriam iniciativas do vereador, seriam através do vereador, mas iniciativas de caráter popular. E aí vinham para o plenário por meio do vereador, assim? Exatamente. Geralmente a gente conseguia organizar e eles tinham voz, eles falavam, eram tudo organizado, não era uma bagunça, era tudo organizado e não só no plenário, como também na comissão, que a gente se reunia paralelamente ao plenário, ouvíamos todos, trazíamos uma síntese e essa comissão funcionou bastante bem. Eu não, já faz tanto tempo que eu não me lembro exatamente quais seriam as matérias que foram discutidas, mas foram matérias discutidas de interesse popular, de coisas que fazem parte do cotidiano da cidade, de criação de parques, de melhoria de transporte público, de segurança nas escolas municipais, de transformar as escolas municipais em escolas de tempo integral, enfim. Foi uma comissão que me orgulho muito de ter sido um dos criadores, e eu tenho conhecimento de que ela foi ampliada depois em vários setores da vida pública. Teve bastante projeto de lei, foram 88 projetos de lei aqui ao longo do tempo do senhor, 29 tornaram-se lei. Tem uma lei que eu adorei, que é uma lei muito conhecida, que é de 2001, que é aquela obrigatoriedade de informação sobre a filmagem dos ambientes. O Sorria, você está sendo filmado. É sua? Exato, não, é minha, é nossa, né? A gente interpreta a vontade da população. E quem hoje pode achar que essa lei possa ter sido ruim, né? Ela significou um avanço muito grande para que a gente pudesse ter, não só nas ideias, nas discussões, mas até no trânsito, fora, nos parques, né? Isso despertou. Hoje em dia, a Polícia Militar está com câmera aqui, então isso eu acho que é uma coisa natural, deve ser controlada, né? Não pode tirar a liberdade das pessoas, mas ela tem um fundo de participação muito grande e é muito positiva. E essa questão dos impostos, hein? O senhor ali, ó, calculava o tempo todo e descobria, gente, olha só, que o paulistano deixava para a prefeitura em impostos quase o equivalente ao que ele ganhava por mês. Essa conta o senhor fez e ficou todo mundo em choque aqui. Exatamente. Eu me lembro que
eu contava com a assessoria de grandes pessoas muito capazes, o Bruno Caetano, que talvez ouça esse documentário, vai lembrar, ele me ajudou muito na pesquisa justamente do orçamento. E nós verificamos que era um excesso de impostos que eram cobrados e que todas as iniciativas que o Executivo queria incluía aumento de imposto para cobrir aquela... Então, eu briguei muito, na época, com o meu amigo Sayad, que era o secretário de Finanças da Fazenda. Falei, vocês devem procurar recursos, não cobrando impostos, mas enxugando a máquina, né? Gastar menos em coisas que não são tão importantes. Né? Não criando mais uma fonte Criar despesa é a coisa mais fácil do mundo. Você cria despesa, mas quem paga a despesa é você que paga a despesa. Né? Você precisa criar benefícios sem necessariamente aumentar impostos. Isso é impossível. É impossível para gente incompetente. Para um governo que queira realmente zelar pelo interesse público, você consegue recursos de maneira até internacional, você tem possibilidades de crédito que são enormes da federação, do Estado, enfim. O que você não pode é fazer uma ideia que possa ser boa para executar essa ideia, cobrar imposto. Isso é fácil demais, isso não tem sentido. E nós lutamos muito contra isso e tivemos várias vitórias. O senhor denunciou muito isso, teve a questão da oposição responsável que o senhor falou no começo, e várias outras que o senhor apontou aqui, criação de CPI, que o senhor fez parte, enfim, a questão das subprefeituras. A relação com a Marta foi desgastando, porque o senhor disse que ela era uma antiga amiga da família. Eu li em alguma notícia aqui nessa pesquisa que o senhor encontrou com ela uma vez, estendeu a mão para cumprimentar e ela disse, muita coragem tua me cumprimentar. É verdade? Vivi, você sabe muita coisa. Você é um perigo. Primeiro o seguinte, não é antiga amiga, é amiga. É amiga. É amiga. A minha irmã se dá muito bem com ela, não tem... Esses embates políticos, é o que eu falei no começo, são embates de adversários políticos de ideias diferentes, mas ninguém é inimigo. Ninguém quer ver essa pessoa morrer. Essa pessoa, evidentemente que muita gente da oposição contribuiu muito para a cidade de São Paulo, para o Estado e para o Brasil. Não tem... Agora, é importante a gente saber que na atividade parlamentar, você não é só na briga, no embate, você tem muita atividade que aparece em comissões. As comissões né, de um projeto, tem um projeto de lei que foi apresentado, ele tem que ser examinado por diversas comissões, Comissão de Justiça, Comissão de Saneamento, Comissão de Saúde. E nessas comissões aparece muito o trabalho do parlamentar. E eu fui muito presente nessas comissões, porque parece que a presença do vereador é só no plenário. O plenário é um detalhe que talvez eu estava comentando com uma das suas amigas aí, que eu acho que não é a principal atividade, não é o plenário. A principal atividade são as conversas, são as comissões, né? São as costuras. Como? São as costuras políticas. Exato, né? As costuras políticas, ouvir a comunidade é talvez mais importante do que o plenário. Mas a nossa atividade foi... Eu tenho muitas saudades e tenho muito respeito pelos meus amigos do PT. Eu gostaria de até citar uma... Quando o papai faleceu, ele foi velado no Palácio dos Bandeirantes e as primeiras pessoas a chegarem eram petistas. Eu me lembro, a Luísa Erondina, minha amiga pessoal, ela chegou chorando, né, com a morte do Montoro. E o respeito da oposição pelo legado, pela figura que ele deixou foi enorme, porque ele tinha sempre a vontade de dialogar, mantinha suas posições. Você vai ver nesse livro vários embates aí que ele tinha na Câmara. Tanto que ele, no último discurso do Senado, isso eu falo, não sei se eu vou conseguir chegar no final, eu me emociono. Eu fui a Brasília na despedida dele do Senado quando ele ia assumir o governo de São Paulo. E uma frase lapidar ficou gravada na minha memória. Eu saio do parlamento, mas continuarei parlamentando. É uma ideia de que você não vai ficar um governador que vai mandar. É um governador que vai ouvir,
vai mandar, agir quando for necessário, mas vai criar comissões que você vai poder ouvir, e ele era um pouco criticado por isso. Eu vou dar um exemplo, se você me permitir. Claro. A merenda escolar, por exemplo, era feita por duas grandes firmas, né? Nem sei quais eram, portanto, não estou falando mal delas particularmente. Mas o Montoro falou, eu quero que cada município cuide de sua merenda escolar. Montoro, mas você tem duas firmas só que você pode negociar com as firmas para... Não, se tem um município que cria muita galinha, a merenda escolar vai ser composta mais de galinha. Se tem muito, enfim, de cereais. Então, deu aos municípios a possibilidade de o próprio município gerir a sua merenda escolar. Falando um pouco também de Dona Lucy, a saudosa mãe também, que merece toda a citação possível, ela transformou o Fundo de Assistência Social do Palácio dos Bandeirantes em um Fundo Municipal de Assistência. Então, acabou aquele caráter dominador de distribuir coisas. Ela fazia de cada primeira-dama uma gestora do fundo para que conseguisse fazer no seu município as atividades pertinentes à doação, caridade, enfim. Ao que a sociedade precisava, né? Exatamente. A gente está caminhando para o fim do nosso programa e eu preciso te perguntar da questão da eleição para presidente, porque quando virou a prefeitura, a prefeita Marta saiu, foi eleito José Serra. O senhor foi muito bem reeleito aqui também, um dos mais votados. Naturalmente, um candidato à presidência da Câmara, e já tinha todo esse legado de oposição. Gente, estava tudo certo com os votos para ele ser eleito, mas não deu. O que aconteceu? Mas então, a primeira coisa para você ser candidato não é só você querer, é fundamental você querer, mas é você ser representante de alguma coisa. Nós tivemos uma reunião na bancada, o líder era o Dalton Silvano na época, éramos 11 vereadores, eu acho. 10 vereadores me escolheram como candidato do partido a presidente, porque eu tinha sido realmente, eu fui o único vereador que dobrou a votação. Sim. Eu tive, eu acho que 30 mil na primeira eleição, 60 mil na segunda. Então, eu estava credenciado. Foi muito bem votado. Eu estava credenciado pela população, o prefeito era o Serra, eu era do partido do Serra, então estava tudo caminhando naturalmente para isso, embora muito bochicho, né, o pessoal querendo passar o pé, e conseguiram passar o pé, né? Conseguiram na malandragem. Eu não queria ser presidente por ser presidente, eu queria ser presidente para justamente mudar a mentalidade da presidência, que muitas vezes é autoritária e tal. E eu iria levar para a presidência do partido um caráter mais democrático, não tão autoritário. Mas, na última hora, um vereador do nosso partido se bandiou para o partido contrário e, com isso, nós perdemos um voto, eles ganharam um voto, e com isso eu perdi. Olha como estava disputado. Eu perdi por um voto. Não, estava 27-26, uma coisa assim. E todos firmes me apoiando, exceto essa pessoa que resolveu na última hora compor, foi imediatamente expulso do partido pelo líder, que na época era o Marcos Zerbini, ele era o líder, subiu na tribuna, considera-se expulso do partido, depois ele foi expulso dentro dos ritos normais, e ficou presidente, mas eu marquei presença, eu fiz a minha obrigação e me lembro que foi... Mas numa dessas, o senhor tira a satisfação, vai embora, o que faz, gente? É uma coisa... Eu não teria coragem e jamais faria o que ele fez. Quer dizer, eu acho que isso define o caráter da pessoa que fez isso. Bom, falando em caráter, eu abri aqui só para a gente encerrar, nos valores essenciais do Franco Montoro, gente, sem querer. Então, vou ler. A democracia como valor básico, a inconformidade com a injustiça social, a insubstituível função diretora do Estado, o federalismo como descentralização e a participação da sociedade civil, o pluralismo e a ética da solidariedade. Eram os valores essenciais do Franco Montoro. Isso aqui devia ser obrigatório, a leitura. Você já pode devolver o livro, que você já pegou o essencial. Abri na melhor página. Você abriu o essencial, mas isso não é
retórica, não é o que está escrito. Era a realidade da política e é o que eu acho que falta muito hoje. As pessoas que verão esse documentário ponham na cabeça, né? É necessário termos políticos honestos. Chega de toma lá da cá. Chega de comprar partidos, comprar segmentos. Chega de petrolões, mensalões, emendões. Muitos sabem do que eu estou falando, mas vamos adiante. O Brasil nos espera. É isso aí, muitíssimo obrigada, que honra te entrevistar, obrigada por tudo que você fez aqui dentro. Imagina, Vivi, eu fico tão contente, eu realmente fazia tempo que eu não fazia um programa, há alguns anos já, estou mais recolhido e tal, participando sempre que possível de reuniões, mas foi um prazer incomensurável conversar com você, muitíssimo obrigado, estou à sua disposição sempre. Nós também, teu trabalho foi muito importante aqui, obrigada. Muito obrigada. Viu? E é isso, Vossa Excelência Memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a semana que vem. Tchau!